Essa é a mensagem das cartas do tarô para esse final de semana, sábado e domingo, dia 18 e 19 de julho de 2026. E eu vou compartilhar com vocês aqui o que as cartas mostram para nós nas finanças, no trabalho, nas relações, na saúde, na espiritualidade e no conselho. Então, nós começamos aqui pelas finanças. O tarô traz o 2 de ouros, representando essa energia que pode falar de ajustes das finanças, que nós tenhamos que fazer algum ajuste nas nossas finanças, que talvez a gente tenha assim uma perspectiva de redistribuição de prioridades. Vamos supor que talvez você queria fazer nesse final de semana um prato mais elaborado, que você vai ter que gastar mais no supermercado, vamos supor, né? Uma receita aí que exige um investimento de recursos, vamos supor, né? Aqui eu tô dando um exemplo para a gente ilustrar e imaginar mais ou menos. E daí você pensa, não, mas espera aí que eu tenho que economizar essa semana, vou ter que pagar uns boletos aí, então vou fazer uma coisa mais simples aqui, sabe? Aí você faz algum ajuste, sabe? Você prioriza, né, o que é mais importante, que talvez sejam as, né, enfim, assim, independente, eu dei um exemplo aqui para ilustrar mesmo, né, mas pode ser uma coisa mais específica. Inclusive, gente, eu tô gravando esse episódio um pouco atrasada e se caso acontecer de algum dia você precisar de uma leitura, entre em contato comigo no particular, que a gente faz uma leitura particular, uma leitura específica para você, se caso eu não tiver postado ainda a previsão, entre em contato comigo que a gente faz uma leitura particular se você estiver precisando de uma de um aconselhamento ou de um direcionamento, certo? Porque às vezes também o que que acontece, né? Como eu também tenho a demanda, olha só, são prioridades, né? Que a gente tem que manter, né? Claro que aqui é muito importante para mim poder trazer, compartilhar com vocês aqui a previsão das cartas, a mensagem do tarô, mas tenho que priorizar também os atendimentos, né? O trabalho em si que exige mais, né? De atender ali, que exige uma atenção maior, né? E que daí eu não, às vezes eu não consigo postar antes, mas enfim. Aqui no Dois de Ouros fala sobre até uma possível economia que a gente tem que fazer, sabe? De repente até alguma contenção de gastos, sabe? A renda aqui é tranquila, porque ela é uma renda que cobre todas as necessidades, digamos assim, né? Que é uma renda tranquila, mas que exige de repente esse ajuste em algum sentido. E também pode ser que a gente tenha uma redistribuição de valores, né? Assim, que a gente talvez tenha que, por exemplo, tem ali um valor que você ia pagar, pagar alguma coisa ou comprar alguma coisa, fazer alguma aquisição, e aí você vai pegar esse valor e vai investir em outra coisa, sabe? Pode ser que você tenha que fazer algum ajuste nesse sentido também. E aí no trabalho nós temos a carta da força, que fala sobre alguma situação que pode nos exigir uma paciência, um cuidado, assim, no sentido de ter uma leveza no trato com as pessoas, sabe? E isso é um trabalho muito de autocontrole, né? Porque às vezes, assim, o que que acontece? A gente não esquece jamais que estamos lidando com seres humanos, que estamos geralmente, né? Enfim, independente do que seja o seu trabalho, às vezes a gente, querendo ou não, de uma forma ou de outra, vai lidar com pessoas, assim, com, né? No nosso trabalho, assim, a gente acaba atendendo pessoas e isso requer um autocontrole para que a gente possa, às vezes, por exemplo, assim, ó, no trabalho a gente não pode ser muito passional, a gente não pode seguir muito os nossos instintos e nem as nossas emoções, né? Porque a gente tem que agir de forma profissional, certo? A gente não vai, às vezes, compartilhar alguma coisa pessoal, assim, de algum pensamento, alguma ideia, ou talvez não seja nem por concordar com a outra pessoa ou ser conivente, mas realmente é por ajustar a postura ao trabalho profissional, né? Às vezes tu vai comentar alguma coisa pessoal com uma pessoa da família ou com alguém que você queira conversar, que você tenha. Se não tem, de repente com um terapeuta ou com alguém, enfim, né? Mas no trabalho tem coisas que a gente tem que ter um certo jogo de cintura, né? Eu lembro, inclusive, quando eu trabalhava na farmácia, que a gente geralmente lidava com pessoas ali que estavam com familiares doentes, acamados e internados no hospital, ou até mesmo as pessoas às vezes estavam doentes, então
às vezes a pessoa fica um pouco mais emotiva, um pouco mais, assim, sensível, né, diria. E às vezes as pessoas falam certas coisas e a gente vai responder, a pessoa que tá ali atendendo, né, eu no caso ali, eu ia responder? Será que seria uma boa atitude eu responder e de repente entrar num debate, numa discussão, sabendo que não não tem, sabe, a gente tem que considerar que a pessoa tá passando por uma situação, sabe, tem que ter essa capacidade, assim, de ter um jogo de cintura, sabe. A carta da força aqui, se eu pudesse resumir, seria isso, a gente tem que ter jogo de cintura para lidar com as situações. A gente não pode levar tudo ao pé da letra, a gente não pode misturar coisa profissional com coisa pessoal, opinião pessoal com coisa profissional, jamais, né. Porque não adianta, gente, é uma coisa que exige que nem assim, né, a gente pensa, se o mundo não tivesse alguém, por exemplo, se não existisse governo, alguma coisa, sei lá, digamos assim, e todo mundo não teria ordem alguma, assim, sabe? O que que acontece, né? E acabaria que não ia funcionar, a coisa ia entrar num caos e não ia funcionar. Então, por isso que a gente tem que ter certos códigos, assim, né, de tanto de comportamento, de postura, né, que a gente já preestabelece ali uma forma de lidar com as pessoas, principalmente no trabalho aqui que a gente vem falando na Carta da Força, né, tentar com resiliência, paciência, tentar resolver, de repente, às vezes tem alguma resolução que precisa ser resolvida, e aí a gente vai precisar dominar a situação. Só que veja como eu estou explicando, né, que a gente não vai dominar nem com a nossa palavra, nem com a nossa, sabe, não vai ser através do que a gente decidir, mas a gente vai fazer com que a pessoa, de certa forma, ela, sabe, ela veja que a gente está tendo essa consideração, essa empatia. Não é nem uma empatia, assim, às vezes realmente essa capacidade de poder ter jogo de cintura para lidar com situações que vão exigir, né, esses ajustes, assim. E aqui nas relações nós temos o Seis de Copas, que pode trazer uma nostalgia para esse final de semana, lembranças aí chegando enfim, de coisas, de pessoas, de situações, circunstâncias, momentos aí que você vai lembrar, sabe? E talvez até se conectar com pessoas de tempos remotos que você conheceu há algum tempo, sabe? E aqui na saúde e na espiritualidade temos o dois de espadas, que ele fala do sistema respiratório. E, gente, como eu tenho visto pessoal com sinusite, rinite, problema de garganta, por quê? Porque às vezes a pessoa, ela se expõe assim, né? E E assim, se expõe, tipo assim, às vezes a temperatura, vento, tal, alguma condição climática que pode causar alguma coisa, né? Então, cuidado, assim, né? Vamos tomar mais atenção nesse sentido, assim, do que pode acabar de repente trazendo, né, uma inflamação e tal, assim, tanto de sinusite, rinite, essas coisas assim, né? E o metabolismo também pode estar mais acelerado, certo? E aqui na espiritualidade, pode ser que a gente tenha que lidar com algumas responsabilidades, com alguns dilemas, sabe? E o conselho aqui com três de espadas fala sobre nós avaliarmos expectativas, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, fulano me decepcionou. Tá, fulano decepcionou. Por quê? Porque fez um negócio lá que me deixou muito triste, que ia me prejudicar, tá? Mas você estava esperando então que o fulano não faria isso, ok? Ok, então, quem sabe você talvez não deveria ter criado essa expectativa, porque de certa forma foi algo que você também, né? Às vezes o fulano, inclusive, fala que não vai fazer certas coisas, mas quem garante que, né? Então, por isso que a gente tem que avaliar essas expectativas, de esperar as coisas das pessoas. A gente não pode esperar muita coisa das pessoas, porque as pessoas são seres humanos e o humano erra, enfim. E por aqui a gente vai entendendo melhor como vai ser esse final de semana. Se foi útil para você, deixa o like, compartilha com alguém. Se foi útil para você também, já segue o perfil, já ativa as notificações e deixa aqui o seu comentário também para que o algoritmo vai te entregar mais conteúdos, mais vídeos assim, né? Porque
Você vai interagindo aqui também. E se você precisar de uma leitura particular, entre em contato comigo no link que tem aqui embaixo na descrição. A gente pode conversar e eu consigo entender melhor como eu vou poder te ajudar através das cartas. E eu te agradeço pela companhia. Abençoado seja o seu final de semana. Fiquem bem. Um abraço fraterno e até mais.